Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada a todo mundo que está conectado. Hoje a gente faz a 5ª edição do nosso ao vivo Nana Neném e o assunto escolhido para a transmissão de hoje foi o pós-parto, que é a famosa quarentena, ou puerpério, ou resguardo, como a gente costuma chamar. Esse assunto foi escolhido, foi pedido, né? Algumas mamães que acompanham o nosso trabalho pediram para falar sobre esse assunto, que é um assunto super importante. Eu sou Carol, para quem não me conhece, eu sou enfermeira, neonatologista, especialista em bebês. Eu sou idealizadora da Nana Neném, que é uma consultoria de pré-parto, pós-parto e cuidados com o bebê. E então hoje a gente vai falar sobre o puerpério. A maternidade, ela vem com muitas novidades para a vida da mulher, né? Uma responsabilidade de cuidar de uma nova vida, novas emoções e também o desafio de restabelecer o corpo, de deixar o corpo voltar para a condição que ele estava antes da mulher engravidar. E aí por isso que a gente tem alguns cuidados que a gente precisa tomar logo depois do parto, que é para o nosso corpo voltar à condição que ele estava antes, para a nossa situação de saúde que ele estava antes. Para vocês terem uma ideia, o útero de quem nunca engravidou pesa mais ou menos 90 gramas. E até o final da gestação de uma mulher, ele aumenta em 11 vezes de tamanho. Então isso é só uma pequena alteração, só uma das alterações que a gente tem com a gestação e que com a chegada do bebê, com o parto, o corpo precisa se recuperar e precisa restabelecer as condições que ele estava antes da mulher engravidar. Então esse período que a gente chama de quarentena ou de puerpério, ou algumas mulheres conhecem também como um período de resguardo, é um período para recuperação do corpo que leva mais ou menos uns 40 dias, por isso que a gente chama de quarentena então. E nesse período nem tudo é permitido por questões de saúde, mas também nem tudo é tão proibido assim como a gente estava acostumado a ouvir nossas avós falarem que não podia fazer muita coisa. Então o objetivo do ao vivo de hoje é a gente esclarecer quais os cuidados que são realmente necessários e por quê, né? Porque é importante a gente saber por quê que a gente está tomando esse cuidado e também quais cuidados que são mito, né? Quais cuidados que são de sabedoria popular e que não são tão necessários assim. As perguntas aqui nos comentários e à medida do possível a gente vai respondendo todas as dúvidas. Logo depois do parto, a gente tem uma primeira alteração que é uma queda brusca dos níveis hormonais. Isso pode deixar a mulher um pouquinho cansada, um pouquinho desanimada, tá? Então, alguns dias depois do parto, por causa dessa alteração hormonal toda, a mulher fica bem cansada, bem desanimada. Isso é normal, tá? Durante os primeiros 15 dias de pós-parto, por causa daquela cascata hormonal, aquelas alterações hormonais todas, a mulher passa por um período de desânimo, de tristeza e de muita insegurança. Isso é normal. É um período que os especialistas chamam de baby blues e a gente sabe que 80% das mulheres que estão em puerpério, que estão em pós-parto, vão passar por esse período de baby blues, que é esse período de desânimo, tristeza, insegurança, não tá muito certa se queria mesmo o bebê. Isso é normal. É normal durante 15 dias. Se passar dos 15 dias ou se tiver associado a alguns sintomas de alteração de sono ou de alteração de apetite, aí a mulher precisa ficar um pouquinho ligada, a mulher e a família, porque pode ser que ela precise do acompanhamento médico nesse período para não entrar numa depressão pós-parto. Então a primeira alteração que a gente tem aí no pós-parto, no puerpério, é a questão dos hormônios. Então logo depois do parto a gente já tem uma alteração importante de hormônios que faz a mulher ficar meio desanimada, triste, insegura, que é um período que a gente chama de baby blues. Os especialistas chamam de baby blues. 80% das mulheres vão passar por esse período e depois de 15 dias isso vai se resolver. Se isso estiver associado a falta de apetite, falta de sono, ou então passar de 15 dias, né, ficar muito duradouro, aí é importante procurar a ajuda de um médico, tá? Outra alteração pós-parto é a questão de um sangramento vaginal que a mulher tem.
Então, logo depois do parto, nos primeiros dias depois do parto, a mulher vai apresentar um sangramento avermelhado e com o passar dos dias, esse sangramento avermelhado ele vai evoluir, ele vai ficar marrom, depois ele vai ficar amarelado, depois ele vai ficar transparente, tá? Esse sangramento é normal, ele é devido à regeneração do tecido do útero por causa da retirada da placenta. Então, quando a mulher tá grávida, a placenta tá lá colada no útero da mulher, a placenta é o que nutre o bebê, né? É o que faz todo o metabolismo e nutrição do bebê. E quando o bebê sai, na hora do parto, a gente também retira a placenta, seja por parto normal ou parto cesárea. E essa saída da placenta faz um processo de cicatrização na parede do útero. E esse processo de cicatrização leva a este sangramento, tá? É um sangramento normal que dentro de alguns dias ele fica transparente e depois cessa. Então seria aí a segunda alteração do período pós-parto. Nesse período, por causa da cicatrização e da regeneração do útero, as relações sexuais elas estão proibidas. Então, durante 40 dias, por causa de toda a recuperação do sistema reprodutor da mulher, a mulher está de resguardo, ela está em abstinência sexual. Para algumas mulheres isso é até bom. Elas se sentem seguras em ter que recusar o sexo. Por quê? Quando a mulher está amamentando, ela produz prolactina, que é um hormônio que a gente já falou em outro ao vivo. A prolactina, o que ela faz? Ela diminui bastante a libido, ela diminui a vontade da mulher em fazer sexo e também diminui a lubrificação vaginal. Então a mulher não vai ter vontade mesmo. Então ela pode até usar como justificativa essa necessidade de resguardo durante os primeiros 40 dias pós-parto. E lembrar também que o corpo físico da mulher está passando por mudanças, né? Então, às vezes, ela fica meio grilada de estar ali com o marido ou com o companheiro, porque o corpo também está passando por mudanças, não só por dentro, né? Como a gente já falou da cicatrização do útero e tudo, mas também por fora. Amamentar ajuda muito na redução da circunferência abdominal. A produção de hormônios faz com que o útero se contraia de novo e volte para o lugar original dele, porque o útero vai estar grandão e aí com a amamentação a gente produz hormônios, o útero vai contraindo de novo e vai voltando para o lugar. Isso leva a uma diminuição da circunferência abdominal que vai ajudar aí na perda da barriga e amamentar emagrece, né? A mulher perde de 1 a 2 quilos aí, costuma voltar para trás 1 a 2 quilos do peso que estava na gestação, porque amamentar emagrece, gasta muita energia para produzir leite. Por causa dessa redução do útero, dessa contração do útero, a gente fala também involução uterina, é normal sentir cólica nos primeiros dias depois do parto, nas primeiras semanas até. Essa cólica é por causa do útero voltando para o lugar normal dele, para o lugar original dele. E essa cólica ela pode piorar enquanto o bebê está sugando. Então a gente sabe que o bebê está sugando bem, está sugando efetivamente também quando a mulher está sentindo cólica, porque é sinal de que está produzindo hormônio e que está sentindo a contração uterina. E além disso, a gente sabe que a amamentação reduz o risco de câncer de mama, de câncer de ovário e de osteoporose. Então a amamentação, além de fazer a mulher voltar para o peso dela e perder a barriga por causa da contração do útero, também previne essas doenças. Um outro cuidado que a gente tem que ter durante o período pós-parto, durante o puerpério, é uma boa dieta e uma boa ingestão de água, porque a mulher vai estar amamentando e ela vai estar se recuperando. Então, a ingesta de ferro, de cálcio é muito importante. Então, não é para evitar carne, né? Quem come carne, não é para evitar leite, porque é muito importante esse suprimento energético da mulher. E também beber bastante água. O ideal é que sempre a gente coloque uma regrinha de beber um copão de água em cada mamada, porque aí você não esquece de beber água, garante sua ingesta hídrica e garante sua produção de leite. Lembrar também que por causa do útero aumentado pode ter um período de constipação, de intestino preso. Então logo depois do parto também é legal comer bastante fibra, comer fruta, verdura crua, comer fruta com casca, porque tudo isso ajuda a prevenir a constipação, né, o intestino preso, ou então resolver a constipação. Muita mulher depois do parto passa por alguns dias de intestino preso, então é legal investir nesses alimentos que ajudam aí a regularizar de novo a função intestinal. E é importante a gente mencionar que é bom evitar refeições pesadas, porque tudo que a gente comer
vai passar para o leite e vai passar para o bebê. Então, o sistema gastrointestinal do bebê ainda não está preparado para receber refeições muito complexas. Então, é importante evitar refeições gordurosas, refeições muito pesadas, para evitar cólica no bebê. E tem aqueles alimentos que a gente sabe que podem dar cólica também. Então, chocolate durante a amamentação não é recomendado. Alimentos fortes, muito tempero, por exemplo, curry, cebola, alho, pimenta, podem dar um pouquinho de cólica no bebê. E aquelas coisas que já podem dar cólica na gente também podem dar cólica no bebê. Então, grãos, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, pode dar cólica no bebê, couve-flor, brócolis, essas coisas que a gente sabe que podem dar cólica na gente também, é legal evitar. Pode ser que tenha alguma coisa diferente, mas isso vai ser por tentativa e erro. Então, comeu, viu que o seu bebê não ficou legal, evita de comer, muda um pouquinho sua dieta, tá? A gente tem alguns mitos que eu tava pesquisando para preparar o ao vivo para vocês e eu achei alguns mitos muito interessantes, até alguns engraçados, e vocês, se tiverem alguns mitos aí, também compartilhem com a gente nos comentários. Antigamente se dizia que a mulher não podia lavar a cabeça durante o período pós-parto. Então a mulher precisava ficar 13 dias sem lavar a cabeça, que é o período que durava aí, em média, o sangramento pós-parto, para a mulher não ficar louca. Então, mito, tá? Pode sim lavar a cabeça no período pós-parto, não tem nada a ver o sangramento pós-parto com lavar a cabeça, então pode lavar a cabeça. Também era dito que a mulher precisava ficar muitas semanas na cama, porque enquanto ela estava sangrando, ela precisava ficar na cama, também é mito, tá? Isso não é verdade. Na medida que a mulher for se sentindo bem, ela vai retomando sim as atividades diárias dela normalmente, tá? E também falava sobre frutas ácidas, que não podia comer frutas ácidas por causa do sangramento. Na verdade, não tem nada a ver com o sangramento, a gente só evita algumas frutas muito ácidas depois no período da amamentação, tá? Outras coisas de atividade diária, então dirigir. Normalmente os médicos recomendam ficar 1 mês sem dirigir depois do parto, principalmente quando for parto cesárea, por causa da posição sentada e da pressão que isso pode ter sobre os pontos cirúrgicos, para evitar problemas de cicatrização. Mas no parto normal, alguns médicos já liberam com 2 semanas pós-parto, então é legal sempre seguir as orientações que seu médico te der, porque é ele que está te acompanhando de perto. Mas normalmente é 1 mês sem dirigir, tá? Como a gente já falou, relações sexuais não são recomendadas durante os 30, 40 dias de resguardo, por causa de dor, de risco de infecção e do risco da cicatrização dos pontos cirúrgicos. E além disso tem a questão do hormônio da prolactina, que eu mencionei, que a prolactina vai diminuir lubrificação vaginal e vai diminuir libido também. Então a mulher nem fica com muita vontade aí de ter relação sexual. Então 40 dias sem relação para evitar infecção e também para evitar dor. E exercícios depois de 45 dias normalmente é o que se recomenda, mas aí também vai depender do ponto de cicatrização que tiver tua cirurgia, se for um parto cirúrgico, e do médico que estiver te acompanhando, tá? Basicamente é isso. O período pós-parto não é um período tão assim, um bicho de 7 cabeças. Tem alguns cuidados importantes que a gente tem que tomar sim, mas nada tão proibido assim. Hoje a gente sabe que tem muitos mitos aí que rondam o período pós-parto, mas é importante sempre que você tire as dúvidas com o seu médico ou com um especialista que esteja te acompanhando, uma enfermeira que esteja acompanhando o teu pós-parto, porque tudo em excesso faz mal. Então, na medida do possível, você vai sendo liberada para suas atividades diárias aos poucos, e vai retomando sua vida. É importante destacar que é normal ter alterações de humor e é normal ter uma tristeza, uma insegurança logo no período pós-parto, e só ficar ligada que se isso durar mais do que 15 dias, é importante procurar um médico, sempre ter tua rede de apoio à disposição para te ajudar, então sempre aceitar a ajuda do seu companheiro, da sua mãe, da sua família, ou de quem estiver perto de você te ajudando, não importa quem, porque é um período que a mulher precisa de bastante apoio, tá bom?
Se qualquer dúvida que tiverem, só deixar nos comentários. O vídeo fica disponível para vocês na página do Facebook, também vai subir para o canal do YouTube. Compartilhem as informações com suas amigas, que elas podem também estar precisando, tá bom? Boa noite, até mais!